você prender uma pessoa por estar plantando, ela não está roubando, ela não está matando, ela está plantando. Apenas 46 pessoas possuem o salvo-conduto para cultivar cannabis no Brasil para garantir o acesso à sua saúde de forma contínua e ininterrupta. A expressão habeas corpus, né, é um vocábulo em latim que quer dizer tenha o teu corpo. Tenha domínio sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você tem e você é senhor de si. A nossa luta nessa questão é para que as pessoas consigam ser senhoras de si na questão medicinal. Estamos hoje indo para o Fórum de Diadema pedir um salvo-conduto para uma família que faz cultivo de cannabis com finalidade medicinal. Há uns meses atrás, eles chegaram a ser presos por cultivarem apenas 4 mudas de cannabis dentro de casa com a intenção de extraírem o óleo. Esse casal ficou preso durante 9 dias. Foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas. Nós conseguimos a absolvição deles. A juíza considerou na absolvição que o cultivo destinava-se ao consumo próprio do casal e reconheceu que a motivação do cultivo era o tratamento medicinal do qual os dois realizariam. Porém, ela não avançou no reconhecimento do uso medicinal, o que nos obriga agora a pedir um habeas corpus, pois os dois iniciaram novamente um cultivo para garantir a continuidade do tratamento. E a atuação do juiz é a última opção que nós temos, né? Porque já que o Poder Legislativo não atua no sentido de legalizar, de regulamentar ou de tratar essa situação, sobra para o juiz, que deve decidir se aquela pessoa tem direito ou não à dignidade, à vida, à saúde. Né? O nosso trabalho é justamente sensibilizar que, muito embora nós tenhamos pouquíssimos casos de habeas corpus, nós só recorremos ao judiciário porque não temos outra opção. Não é um problema para a colônia. Não é um problema também para o Império, para o século XIX. A legislação começa a surgir em decorrência da diminuição da dinâmica do trabalho de algum escravo. Aí começa a se proibir, na década de 30 do século XIX, você começa a proibir, dizer, olha, evitar vender cannabis para os africanos, começa a ter também uma identificação mais precisa de quem é o usuário, as franjas da sociedade brasileira, os deserdados sociais, que eram consumidores em geral de cânhamo. A relação que a sociedade tem com as drogas, a política de guerra às drogas, ela visa criminalizar determinado perfil da sociedade, determinado segmento da sociedade. Então, antes, inclusive, da criminalização às substâncias, existe uma criminalização do perfil dessas pessoas, da cultura dessas pessoas, da origem dessas pessoas, da região, do território e, sobretudo, da marca racial desse segmento. E aí há uma coincidência entre franjas da sociedade, pessoas descendentes, afrodescendentes, e você já também estende as coisas e fala, é um hábito majoritariamente das classes negras, mas também dos deserdados sociais, e tudo foi construído em torno disso para se fazer esse apelo jurídico para o controle do vício. Mas veja, a preocupação deles é óbvio, é com uma certa disciplina do trabalho, que o cânhamo pode perturbar nessas franjas da população, mas a preocupação central é que o hábito não comece a atingir o que eles chamam de as classes elegantes. Bom, nós acabamos de sair do fórum, estivemos com a juíza responsável pelo caso. A questão é que a gente encontra aí por parte do judiciário uma resistência em criar um precedente para que outras pessoas venham a pleitear o direito de cultivar a cannabis. É compreensível
no sentido de que os juízes criminais lidam com o tráfico, com a criminalidade e não estão acostumados a lidar com o direito à saúde, que é o que a gente está pleiteando. Mas tendo em vista que o cultivo de cannabis é proibido pela lei de drogas, não resta outra alternativa a não ser bater na porta do judiciário, né? É engraçado a juíza falar que lembrou da gente, que lembra do caso, porque foi o único que ela decidiu daquela forma. Ou seja, é o único caso dela, segundo ela, em que ela desclassificou uma acusação de tráfico para consumo próprio. Tamanho é a nossa dificuldade de tratar desse tema no judiciário, uma vez que a inclinação para a condenação ela é muito grande. O juiz, o promotor, o sistema penal, principalmente numa região como Diadema. E a nossa preocupação é justamente essa fala, né, do juiz dizer que tem medo de criar um precedente, quando, no caso, o juiz precisa criar o precedente, porque o Estado, a gente está numa situação de que o Estado está sendo irresponsável e negligente com essas pessoas, né? Se você fizer uma história do álcool, você pode fazer uma história do vício, né? Uma história do vício do álcool ou uma história do consumo do álcool também. O da maconha é também a história de um consumo, e nesse caso é a história de um consumo que foi construído socialmente como um vício com consequências sociais tangíveis. Para a gente entender essa história, é talvez importante olhar para o presente, para esse atual quadro do sistema carcerário brasileiro. Você tem um tratamento para aqueles que usam determinadas substâncias, dependendo da região, dependendo do perfil dessas pessoas. Primeiro você monta uma estrutura mostrando que as pessoas se perdem, que elas vão parar no sistema carcerário, que as pessoas que lidam com isso, em geral, são pessoas marginalizadas, são as franjas da sociedade. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. A maior parte das pessoas que são levadas às prisões hoje, quase 30%, são em decorrência do que se entende como conflito ou relação com o tráfico de drogas. Dessa população, a maioria esmagadora são de jovens de até 30 anos, 28, 30 anos. Desse contingente, quase 70% são negros. As drogas como um todo têm sido um artifício utilizado para isso. O uso da maconha é um deles, mas não apenas, né? Normalmente são regiões periféricas. Agora mesmo eu não consigo me lembrar de nenhuma região que tenha sido Higienópolis ou Oscar Freire. Não. Você lembra de alguma? Sem mandado? Sem dúvida nenhuma, se fosse num bairro nobre, isso não teria ocorrido. A população branca, a população que tem acesso a bens, a população que é herdeira de grandes fortunas no Brasil, nunca teve problemas para fazer uso das substâncias que bem entendeu. Você começa a ter uma ocorrência de consumo, de uso e tal, na classe média. E a polícia, todos sabemos, por razões as mais espúrias possíveis, mas é assim que funciona, ela tem comportamentos distintos em relação às classes. É em todo o mundo, isso não é uma peculiaridade da polícia brasileira. Então é óbvio que o comportamento em relação à classe média foi muito mais brando. E quando o consumo se tornou um consumo não mais das franjas da sociedade, mas da classe média, fomentou-se um discurso de maior tolerância em relação a isso, que vem num crescendo. A gente está aqui hoje diante de um cultivo reconhecido pela justiça, né? Mediante um salvo-conduto, no curso de um tratamento de uma doença muito séria, muito grave, que o paciente foi acometido e que a justiça reconheceu o direito dessa pessoa cultivar essa cannabis que está aqui para a manutenção de seu direito à saúde, à dignidade e à própria vida. No final de 2017, novembro de 2017, eu descobri um câncer já muito avançado. Eu faço óleo caseiro da cannabis porque eu preciso de todos os componentes. Eu conheci a patrão através da Cultive, ela foi indicada como uma paciente que precisava de apoio jurídico. Nós conseguimos a liminar, essa liminar foi confirmada na sentença e na semana passada, dia 17, foi publicado o acórdão que garante então que agora ela tem uma sentença transitada em julgado, ela tem o direito de fazer esse cultivo. A sentença tem uma pretensão de acolhimento e de cuidado também. Habeas corpus concedidos somente por mulheres. Uniu forças solidárias, porque a médica, eu... A da juíza
Eu e a planta. Ela me trazia vida, né? Porque é um tempo que a gente meio que morre. A gente é violentamente atacado por uma química que vai destruir o seu corpo. Não só o doente, mas também o saudável. Para as dores, com certeza, que era a única coisa que diminuía um pouquinho as dores que a quimioterapia causa, que a doença, enfim, causa. Para os enjoos, para a falta de apetite, para a depressão que o câncer acaba gerando como uma doença secundária. É inevitável você baquear, às vezes, com depressão, ansiedade. Falar sobre cannabis medicinal no Brasil é uma grande caixinha de surpresa, porque nós não temos uma jurisprudência que fundamente, então nós temos com frequência essas questões de decisões de casos praticamente idênticos com decisões tão diferentes. Casos que chegam ao STJ, um uso adulto responsável, assim como quem sai no final de semana para beber uma cerveja e volta de Uber para casa, tendo sentenças de 6 anos e 10 meses, com 16 gramas de cannabis. Enquanto, no mesmo órgão julgador, a gente tem pessoas que foram pegas com 850 quilos de maconha e tem penas de 5 anos e 8 meses, completamente desproporcional. Existem algumas discussões a respeito do cabimento do habeas corpus para essa questão, mas, no meu entender, não existiria nenhum outro remédio processual mais adequado do que libertar as pessoas para ter aquilo que elas precisam para elas. Também se aplica até a questão dos usuários adultos, o uso responsável. É cabível que as pessoas tenham o direito de usar o corpo como bem entenderem e fazerem uso da substância que quiserem. É importante discutir a legalização, o uso nas determinadas formas de uso da maconha, da cannabis no Brasil, é um pontapé inicial para um debate que precisa ser maior e mais profundo. Que diz respeito à guerra às drogas, que diz respeito ao debate sobre o proibicionismo. Há interesses poderosos no sentido de manter as coisas como estão. Do ponto de vista da economia, esse segmento, tráfico internacional de drogas e armas, é dos mais lucrativos do planeta. Por outro lado, aquece, do ponto de vista do Estado, um gasto público gigantesco com segurança pública. É mais do que necessário que o direito penal fique de fora dessa discussão. Não podemos mais tratar do ponto de vista criminal algo que merece um tratamento administrativo. A questão da cannabis do Brasil precisa ser tratada do ponto de vista administrativo. Precisamos administrar a planta, administrar o acesso, administrar a produção, administrar a divulgação de informação, administrar a distribuição da planta. É lógico que outras frentes também devem ser atacadas, o poder público está aí, o poder legislativo tem essa demanda de aprovar os projetos que já existem, de legislar em favor das pessoas que precisam, e por outro lado o judiciário também está reconhecendo esse direito, que faz com que a gente legitime esse discurso em outras frentes também. O Conselho Federal de Medicina também precisa estar atento para essa questão, a Anvisa, porque na verdade a questão do medicamento tem que ser tratada pela Anvisa. Nós entendemos que chamar a atenção das pessoas para um direito fundamental à saúde através do autocultivo também é uma ferramenta de sensibilizar para esse vácuo que existe na atitude do poder público e na atividade do poder público, que já deveria ter regulamentado essa questão quando promulgou a Lei de Drogas em 2006. O que a gente vai fazer com esse contingente imenso de pessoas que estão encarceradas por ou usarem ou portarem determinadas quantidades de maconha, por exemplo? Haverá uma política de reparação, a reparação material daqueles que foram presos, não só o desencarceramento dessa população aprisionada por conta de uma política ineficaz, e que tem na justificativa da substância a criminalização de um segmento da sociedade.